Muito obrigado, Sra. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo. Eu lamento, se calhar o Sr. Primeiro-Ministro não vai gostar muito de ouvir isto, mas o seu discurso aqui fazia lembrar o do seu antecessor. Os mesmos argumentos, a mesma ideia de que tudo é inevitável e de que os sacrifícios sempre para os mesmos têm que ser aplicados porque não há outra alternativa. Parecia que tínhamos voltado ao passado, Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro falou aqui da consolidação orçamental, é um aspecto importante do programa de governo. Há duas maneiras de olharmos para este problema. Uma primeira sobre o crescimento, com a questão do crescimento económico. E o Sr. Primeiro-Ministro disse-nos que para consolidar é essencial para o crescimento económico. Isto é, primeiro consolidar, depois o crescimento económico. Quando a realidade dos últimos anos e dos governos anteriores prova exatamente o contrário. É que só há consolidação se houver crescimento económico. E que enquanto não houver crescimento económico, não há cortes que assegurem a consolidação das contas públicas. É por isso que é importante que o caminho seja o inverso que os senhores estão a trilhar. Mas depois, vamos agora ignorar esta parte, vamos para a outra questão da receita e da despesa. E o Sr. Primeiro-Ministro apresentou aqui uma medida de aumento da receita para fazer face à questão do déficit, do nível do déficit neste momento. É claro que esta medida não estava no programa, como já foi dito, mas eu pergunto ao Sr. Primeiro-Ministro. O Sr. Primeiro-Ministro, que são todos os rendimentos englobados, sujeitos a englobamento no IRS, mas há um conjunto muito grande de rendimentos, por exemplo, as mais-valias em IRS, que não são obrigatoriamente englobados, que estão sujeitos à taxa liberatória. Porquê é que não inclui esses nesta medida que aqui apresenta? E porquê é que não inclui, por exemplo, finalmente, a taxação das mais-valias das SGPS em IRC, que continua a estar fora de qualquer tipo de tributação? O Sr. Primeiro-Ministro diz que isto vai trazer 800 milhões de euros de receita. Eu queria dar-lhe aqui outros valores. Por exemplo, se aplicar uma taxa de 0,2% sobre as transações bolsistas, muito baixa, portanto, 250 milhões de euros de receita. Se aplicar uma taxa de 20% nas transferências para offshores, 2.200 milhões de euros de receita. Na Zona Franca da Madeira, há 2.650 empresas, praticamente sem nenhum trabalhador, que pagam zero de IRC. A despesa fiscal da Zona Franca da Madeira é 1.100 milhões de euros por ano. E se aplicar a taxa efetiva de IRC à banca, podemos ter um acréscimo de 300 milhões de euros por ano. Pergunto, Sr. Primeiro-Ministro, se tinha que ir cortar o subsídio de Natal dos trabalhadores ou se o Sr. Primeiro-Ministro não quer é cortar nos benefícios fiscais para a banca e para a especulação financeira. Finalmente, Sr. Primeiro-Ministro, a questão da legislação laboral que há pouco não teve tempo de responder. É que o Sr. Primeiro-Ministro é capaz de nos explicar o que é que tem a ver com a dívida, obrigar os trabalhadores a trabalhar mais e a receber menos, permitir despedimentos mais rápidos e mais baratos, impor uma lógica de precariedade total às novas gerações. Não tem nada a ver com a dívida. Esse é um programa de aumento da exploração. Um programa para obrigar a diminuir os salários e as remunerações dos trabalhadores, para permitir que eles sejam despedidos de qualquer maneira, quando à entidade patronal isso interessar, e impor para todos aqueles que estão no mercado de trabalho uma indiscriminada precariedade através dos recibos, vou terminar de imediato, Sra. Presidente, dos falsos recibos verdes, do recurso indiscriminado ao trabalho temporário sem qualquer justificação e com esta ideia central. Os trabalhadores continuarão a pagar a fatura com mais precariedade, mais instabilidade nas suas vidas e menos salário. Pergunto se estas medidas passarão no tal visto de família que parece que vai haver no Conselho de Ministros.